E aqui está. Olha só que coisa linda. Rapaz, gente, até o DeepSeek com 8 bilhões de parâmetros funciona bem. Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos fazer um vídeo rapidinho para a gente instalar o DeepSeek localmente no nosso computador, mas usando uma interface bonitinha. Não vamos instalar e ficar usando no terminal. Muito feio, se a gente quer usar código, né, copiar os códigos, é melhor a gente ter uma interface bonitinha. Tá, mas antes da gente começar, se inscreva, me ajude, aquelas coisas todas. Mas por que rodar localmente o nosso querido DeepSeek? Pois, se você olhar aqui nos termos de uso deles, ele está deixando aqui muito claro que ele está coletando tudo que você colocar, áudio, imagem, tudo para treinar o próprio modelo. E se where we store information, aqui ele diz que os nossos dados estão sendo salvos em servidores que estão na China. Não teria nenhum problema. Mas existe uma lei na China onde, uma vez que as autoridades são obrigadas a fornecer acesso e operarem o compartilhamento de dados quando o governo chinês considerar necessário para a segurança nacional. Ou seja, nossos dados podem ser acessados pelo governo chinês. Então, se você quer usar o DeepSeek aqui diretamente pela UI deles, tudo bem, mas não use, pelo amor de Deus, dados sensíveis da sua empresa ou dados sensíveis seus. Agora, vamos falar a verdade, né? Se você já comprou na Shopee, na AliExpress, qualquer chain, eles já têm seus dados, né? Então, mas enfim, se você precisa usar isso para dados mais sensíveis, a opção é rodar ele localmente. E para você rodar ele localmente, a gente vai usar esses carinhas aqui. O Ollama, que a gente vai usar para baixar o próprio modelo DeepSeek R1. Eu acho que eu estava falando DeepSync a todo momento. DeepSeek. O Docker, que a gente vai usar para baixar a UI, para a gente ter uma interface gráfica bonitinha para a gente rodar. Vamos começar então baixando o Ollama. Muito simples, ollama.com, faz o download, next, 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 está instalado. Dito isso, você vai vir aqui em Models e olha só, o mais baixado de todos, DeepSeek R1. E a gente agora tem que escolher qual que a gente quer baixar. Então a gente tem de 1.5 bilhões de parâmetros, 7 bi, 8 bi, 14 bi, 32 bi. Se você olhar aqui nas configurações do seu computador, é o que vai fazer a diferença, é o que vai dizer o que você pode instalar ou não. Meu computador tem 18 GB de memória, é o M3, então ele performa muito bem e eu tenho esse computador justamente para poder rodar esses modelos localmente. Esse 8 bilhões de parâmetros, ele precisa de no mínimo 14 GB de RAM. Então, se você tem menos do que isso, eu não recomendo nem você rodar esse, eu recomendo você rodar esses menores. A partir do 14 bilhões, você vai precisar de um 32 gigas de memória. E aqui, rapaz, você tem setup, ó, chuchu. Mas eu não tenho esse poder não. Então eu vou baixar com vocês o parâmetro de 8 bilhões. Certo? Certo. Então vamos começar pelo Ollama. Depois que você tiver instalado, garanto que ele está aqui, bonitinho, rodando aqui no seu computador. E você pode abrir o terminal ou Command, dependendo do seu computador. E agora nós vamos instalar o Ollama, que é simplesmente, vamos copiar esse rapaz aqui. Só antes, só digite isso para ver se ele está instalado. Então, ele já me dá todas as instruções aqui. Então, ele sim está instalado e a gente pode começar a instalação do DeepSeek R1, 8 bilhões de parâmetros. Enquanto o Ollama está instalando, vamos já instalar o Docker. Você vai vir aqui em docker.com, vai fazer o download, vai escolher qual download você vai fazer. Ele é meio pesado, tá? Já aviso para vocês. E após você fazer o download, faz o passo a passo e você vai ter esta interface bonitona aqui, tá? Enquanto está instalando tudo, gente, só para vocês terem ideia de por que o mercado está tão enlouquecido com o DeepSeek, é porque estima-se, né, que a OpenAI gastou bilhões para criar o modelo O1, o 4, 3.5. O problema é que o DeepSeek alega que ele construiu esse modelo apenas 5 milhões de dólares. Faça uma imagem visual da diferença entre 5 milhões de dólares. Vou chutar aqui que a OpenAI gastou 5 bilhões. Só para você ter uma ideia, tá aqui. Eu ainda acho que é mais, tá? Acho que é muito mais. Isso aqui não tá real, não. É muito, muito mais desproporcional. Mas que seja. Por que o mercado tá caindo? Se a DeepSeek levou 5 milhões de dólares só para criar um modelo que é comparável ao, isso significa que precisa de muito menos GPU. A técnica que eles usaram requer muito menos GPU. Isso é um corte de foice nas projeções de crescimento da NVIDIA. Por isso que ela caiu 16% apenas ontem, derrocada. Agora, se você quer saber se eu acredito que eles conseguiram fazer isso com 5 milhões, não acho. Sim,
podem ter economizado muita grana, mas eles têm muita GPU. A empresa que criou o DeepSeek é gigantesca, então eu não acredito que é 5 milhões, mas deu para chacoalhar. E se for verdade, rapaz, o mundo acabou de dar um avanço assim, não sei explicar. É muito grande o que aconteceu. Ok, está instalado o nosso Olama, está instalado o Docker. Agora chegou a hora da gente testar. Eu vou testar usando este prompt aqui. Como a gente já viu, ele é inglês, ele não tem para português. Aliás, eu vou testar usando um prompt em português, mesmo ele falando que só tem em inglês. Então eu vou pedir para ele criar um poema explicando por que o DeepSeek localmente é melhor para compartilhar dados sensíveis para evitar que esses dados vão para o governo chinês. E agora vamos ver, 10h46 agora, ver quanto tempo vai levar. Aqui ele tá, como vocês podem ver, tem o think. Aqui ele tá mostrando o processo de reasoning, de pensamento dele para criar a minha resposta. Então ele ainda não começou a criar a resposta. Ok, ele tá respondendo em português. Ele dá, o português ele não tá treinado para português, então ele tem umas quebras usando um pouco de inglês. Mas ele fez em menos de um minuto. Tá aí, tá funcionando, mas vamos melhorar agora a nossa interface. Para isso, você já instalou o Docker, agora a gente vai usar este carinha aqui, OpenWebView. Ele tem uma interface muito parecida com o ChatGPT e ele tem compatibilidade com o Llama. Então, você vai poder ficar trocando aqui de modelo tranquilamente. É muito bom mesmo. Eu vou instalar essa versão aqui. Se você já instalou o Docker e ele já está aqui aberto bonitinho, basta a gente rodar aquele parâmetro lá e ele está instalando. Para mim instalou muito rápido porque eu já tinha instalado, tá gente? Ele vai demorar um tempinho aqui, pode levar uns 5, 10 minutos para instalar. Após instalado, ele vai aparecer esta telinha aqui para você e você só tem que clicar aqui. Ele vai pedir para você colocar as suas credenciais e aqui está. Olha só que coisa linda. Você tem ChatGPT localmente funcionando para você, com muitas das propriedades que ele já tem. Então, vamos rodar novamente o mesmo prompt, agora na versão com interface. Então, agora vocês podem ver que ele esconde o processo de pensamento, mas você ainda tem a liberdade para ir olhar ele funcionando certinho. Então, eu pedi essa mensagem às 6h46 e já está trazendo tudo aqui. Perfeitic, trouxe aqui, fez o poema para mim, poema, ok. Então é isso, tá funcionando. Agora a gente vai comparar, fazer um prompt um pouquinho mais robusto. Eu quero comparar com o ChatGPT. Gente, por favor, né? Vamos comparar com moderação, porque esse aqui é o modelo de 8 bilhões de parâmetros. Como a gente pode ver aqui no Olam, esse é o modelo que está rodando quando você usa o DeepSeek no site, né? Então a gente está rodando um modelo muito inferior. Então é de se pensar que o de 8 bilhões ele não vai dar a performance que a gente espera. Mas, para a gente brincar um pouquinho, vamos comparar o que eu tenho aqui rodando localmente com o chat. Aliás, vamos ser um pouquinho mais honesto, né? Porque a comparação real seria este 70 bilhões de parâmetros com o OAN. Então, como a gente está rodando com parâmetros menores, vou dar alguma colher de chá, vamos usar o Borrow. E agora a gente vai comparar o tempo e a qualidade que vai ter as duas respostas pedindo para ele criar um código HTML para agir. Vou rodar os dois aqui ao mesmo tempo. Rodou. Obviamente, o ChatGPT é muito mais rápido, né, gente? Já começou a criar o código para mim. Aqui ele ainda está pensando. Essa parte é legal, eu entender o processo de pensamento. Opa, começou a criar o código. Aqui, ainda não terminou. Eu gostei que você está fazendo mais estilos aqui, hein? Acho que vai ficar mais bonito. O OpenAI já jogou o CSS em outro arquivo. Parabéns. Já gostei mais, então. Se preocupa. O que está acontecendo aqui? Ele vai já exibir para você tá brincando. Aqui. ChatGPT já terminou. Eu estou curioso com isso aqui. O que é mostrar? No. Eu não estava esperando por isso. Ele já vem aqui, já mostrou. Eu achei que a interface local não tinha essa função. Eu sei que o DeepSeek tem essa função. Tá aqui. Não preciso sair da minha interface. Ele já mostrou o que ele fez. Feio, né? Feio, mas fez a parada no primeiro pedido sem erros. Deixa eu copiar esse código no nosso VS Code e vamos ver a qualidade dos dois. Ver aqui.
Eu já coloquei eles. Show em browser. Esse é da OpenAI. Deixa eu jogar aqui. E este aqui é o da DeepSeek. Bem, DeepSeek criou cabeçalho, fez uma firula aqui no background, fez essas daqui. Ah, ele já deixou um background preto. Aqui, já colocou um inscreva-se, um depoimento, mas bem pobrezinho, né? Assim, se você olhar para os dois, fala a verdade, não dá para dizer que um modelo é muito melhor do que o outro. Rapaz, gente, até o DeepSeek com 8 bilhões de parâmetros funciona. Pois bem, aí está, nós temos rodando maravilhoso o DeepSeek localmente, principalmente para gente que chegou um pouquinho tarde e já não está mais tendo acesso ao DeepSeek, porque já teve muito cadastro, ainda dá para rodar tranquilamente na sua máquina. Gente, se vocês têm alguma dúvida, querem alguns outros vídeos em relação a IA e como a gente pode otimizar tudo na nossa vida, por favor, fala nos comentários, isso ajuda muito a eu entender o que vocês precisam e como eu posso ajudar vocês, tá bom? Dito isso, se inscreve, compartilha, dá like e bora otimizar.